E vamos iniciar o nosso desafio de leitura da Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus. Terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e um anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E foi aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E ele disse: Sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem o vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao Senhor, ao anjo do Senhor: Ora, deixa que detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, e o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém,
Sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe e deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não o puserdes decifrar, vós me darei a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois deste ao filho do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei. E tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava.
Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? E lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens. E tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: por certo, pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando fizer-lhes algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou a cauda e lhes pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo às tochas e largou-a na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. E perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis. E eles lhes falando disseram: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que,
Acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, e não o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas das entradas da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre seus ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que estava defronte de Hebrom. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-se dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim, não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentira. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então os quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim, e me dissestes mentiras. Declarai-me, pois, agora, com que poderíeis ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o lenço de teia. Então ela disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração?
Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consistia a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as tuas palavras, e molestando a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. E assim finalizamos a leitura do dia.